Estamos em obra. Você está em obra? Está em construção? Estamos em obra. Estamos em construção. Quero que você abra a sua Bíblia. Neemias 1, versículo 4. E o Senhor tem ministrado muito ao meu coração. Se você ainda não começou a ler o livro de Neemias, eu dei uma direção para as mulheres estarem lendo. Eu tenho certeza que Deus vai falar muito ao seu coração. Então, entra comigo aí nessa jornada e vamos estar lendo, deixando o Senhor falar. Amém? 1 versículo 4 diz assim: quando ouvi essas palavras, eu me sentei, chorei e lamentei por alguns dias. Fiquei jejuando e orando diante do Deus dos céus. Eu disse: Senhor Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos, para que atendas à oração do teu servo, que hoje o faço diante de ti, dia e noite, pelos filhos de Israel, teus servos. E aí ele começa dizendo: faço confissão dos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti. Eu e a casa do meu pai pecamos. Temos procedido de forma totalmente corrupta contra ti, e não guardamos os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés, teu servo. Então nós podemos ver aqui nesse capítulo 1 que Neemias ouve notícia dos seus, da sua pátria. Ele estava vivendo um momento num lugar confortável, numa posição boa, ele estava vivendo no palácio, ele estava servindo o rei. Aparentemente estava tudo bom para Neemias. Estava tudo bem. Quem olhasse assim: pô, tu tá benzão, hein? Morando aí no palácio, servindo a pessoa mais, vamos dizer, pessoa mais bem requisitada, que era o rei. Mas Neemias, sabe quando de repente ele dá aquele estalo nele? Ele está todo feio, ele está todo bem, mas de repente, escuta as notícias do que está acontecendo lá com seu povo. E aquilo ali começa a entristecer ele. Você já se sentiu assim alguma vez? Você está benzão, né? Sua casa, sua família, está tudo maravilhoso, mas aí você ouve uma notícia que aconteceu lá com algum familiar seu, ou com alguém que você ama, e aquilo entristece o seu coração. Ou talvez com um filho, com alguém, e você fica triste com aquela situação ali, e aquilo te abate, ao ponto das pessoas verem que você está triste. Porque foi o que aconteceu com Neemias. Ele sentiu tanta tristeza, tanta angústia, porque se o rei percebeu, era porque o normal dele não era daquela forma. Ele devia ser uma pessoa alegre, uma pessoa que sempre estava de bom humor, porque ele servia, ali ao rei. Ele era copeiro, tudo que o rei precisasse, ele estava com bom humor. Bom dia, boa noite, com aquele sorriso no rosto. Mas após ele ouvir aquela notícia, algo, mexeu dentro de Neemias e ele ficou triste. Quantas vezes ouvimos notícias, situações que estão acontecendo com pessoas que nós amamos, e isso abate a nossa alma. Pode estar tudo bem comigo, mas se não está tudo bem com aqueles que nós amamos, algo acontece dentro de nós, não é verdade? Foi o que aconteceu com Neemias. E Neemias começou a ficar triste. E essa tristeza dele levou ele a lamentar.
Você já se lamentou por alguma coisa? Poxa, Deus, por que está acontecendo isso com a minha filha? Por que está acontecendo isso com o meu marido? Por que está acontecendo isso com a minha amiga, né? Com a minha mãe, com o meu pai, com o meu irmão, com as pessoas que eu amo, meus colegas? Ele estava triste ali, se lamentando, ficou se lamentando. Quantas de nós também nos lamentamos por algo triste que está acontecendo? Mas eu quero dizer para você que nós não podemos ficar apenas no estágio de lamentações. Tem até o Lamentações de Jeremias. Nós não podemos ficar só nas lamentações. Eu quero dizer para você, você precisa tomar um posicionamento. Então a palavra de hoje é: posicione-se. Deus falou comigo essa semana sobre posicionamento. Quando nós tomamos um posicionamento em Deus, tudo começa a mudar. Sabe por que não mudou na tua casa ainda? Porque você ainda não se posicionou. Situações que não se resolveram na sua vida profissional, na sua vida sentimental, seja lá qual for a situação que está te abatendo e deixando você triste e fazendo você lamentar. Ele se lamentou, mas ele tomou um posicionamento. Eu quero dizer para você que o choro pode durar uma noite inteira, mas a alegria virá pela manhã. Nós vamos viver tristezas nessa terra. Vamos passar por momentos maus. Vou dizer para vocês que no ano de 2022 foi um ano ruim na minha vida. Um ano de lamentações, sabe? Mas no momento que eu precisei tomar um posicionamento, eu falei: chega, eu posso estar triste, mas eu vou tomar um posicionamento, sabe? E vou começar a orar, porque Deus vai fazer coisas na minha vida. Então Neemias, ele ouve tudo isso e toma uma posição. Quem sabe qual foi a posição que ele tomou? O que ele foi, gente? Quando eu ouvi estas palavras, eu me sentei chorando, lamentei por alguns dias. Você pode até ficar triste por um tempo, você pode até chorar por um momento, mas precisa acabar, precisa enxugar as lágrimas e vamos à obra. Eu não vou ficar aqui para sempre chorando, não. Agora eu vou me levantar e eu vou me posicionar e eu vou guerrear e eu vou em busca daquilo que Deus tem para minha vida. Deus tem coisas grandes para fazer. Foi assim com Neemias, sabe? Quando Neemias ouviu tudo aquilo, ele chorou. E mulher chora, né não? Mulher chora. Quando mulher dá para chorar, nós somos emotiva, choramos. Por que está assim? Nada acontece. Não conquisto nada. Mas isso não pode ser para sempre. Isso tem que acabar na sua vida. Ainda que as circunstâncias não tenham mudado, algo tem que mudar aqui dentro de você. A transformação tem que começar aqui dentro, sabe? Quando nos posicionamos. E foi o que aconteceu com Neemias. Diante de tudo, ele ouve e toma um posicionamento. Devemos nos posicionar diante da adversidade, nos levantar, dizer: peraí, como diz aquela canção, eu não vou deixar essa luta me matar, não. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar. Eu não posso ficar sufocada com esses problemas, não. Peraí, eu tenho um Deus que tudo pode. Se Ele fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus. E o céu é de verdade. A eternidade, ela existe, sabe? E eu vou morar no céu. Eu vou olhar para o alto e eu vou morar no céu. A palavra de Deus fala que lá não haverá choro, né? Não haverá oração, não haverá nada. Mas aqui haverá adoração, né? Haverá alegria. Mas aqui, essas coisas é aqui da terra. O choro, as lamentações, as lutas, as aflições. Porém, nós precisamos tomar um posicionamento. Ele tomou esse posicionamento. Não podemos ficar nessa fase,
muda de fase. Muda. Você está na fase do choro, da lamentação? Quero dizer para você que existe uma outra fase. Sabe qual é a outra fase? Você se posicionar. Chega de chorar, chega de me lamentar. E agora eu vou me posicionar. O que é me posicionar? Faz o que você tem que fazer, vai orar. Vai viver santidade com o Senhor. Vai buscar os princípios da palavra de Deus. Vai se arrepender. Vai confessar seus pecados. Foi o que ele fez. Sabe? Ele também não ficou, poxa Deus, por que Deus? Por que isso? Que injusto. Não. Ele também foi reconhecer. Sabe? Ele foi se humilhar e reconhecer. Porque Deus, ele ama a verdade no íntimo. Deus não gosta que nós fiquemos apenas nos justificando. Mas o caráter de Deus é um caráter o quê? Íntegro, verdadeiro. Então nós podemos ler aqui na palavra de Deus. Então ele foi, se posicionou. Eu ouvi e fiquei o quê? Jejuando. Tá difícil de vencer? Vai para o jejum. Vai matar a tua carne. Não vai comer chocolate não. Vai só engordar. Né? Então, ou vai ficar greve de fome? Não. Vai jejuar. Vai matar essa carne. A carne está forte aí, ó. Então mata essa carne. E a carne só se mata com jejum. É o jejum que vai fazer a nossa carne ficar caladinha, né? E o espírito vai ficar, ó, fortalecido. Vai buscar na palavra de Deus para que a sua fé aumente, para que possamos crescer, para que possamos conseguir ter fé para avançar de nível. Então ele foi buscar a Deus uma direção, jejuando. Ele foi buscar respostas. Será que você tem buscado respostas em Deus? Às vezes buscamos respostas no lugar errado. Por isso, se a situação estava difícil, piora. Que está buscando resposta no lugar errado. Mas quando nós nos posicionamos, nos voltamos para Deus, vamos jejuar, vamos orar. Foi o que ele fez. Depois de ter chorado, lamentado, reclamado, batido o pé, ele foi lá, vou jejuar, vou orar. E ele passou um tempo ali, falando com Deus, buscando, orando, né? Senhor, tudo isso aconteceu. E olha só como é que foi a oração dele. Olha a oração de Neemias. Ah, Senhor Deus dos céus. Primeiro ele conhecia quem era Deus. Muitas vezes nós não conhecemos quem é Deus. Nós só vamos conhecer o Senhor através das Escrituras. Precisamos saber da grandeza dele. Neemias conhecia. Porque olha como ele fala. Com grande e temível. Ele sabia que Deus era grande. Será que você sabe que Deus é grande? Nós precisamos reconhecer. A palavra fala, reconhece o Senhor em todos os seus caminhos. Nós temos que conhecer que Ele pode tudo, que Ele é Deus, que basta uma palavra dEle e tudo acaba, e tudo muda na nossa vida. Então nós temos que estar com temor diante da presença dEle, conhecendo quem Ele é. Então Ele fala assim, que guarda as alianças, ou seja, ele sabia que Deus era um Deus de aliança, um Deus misericordioso. Olha como é que ele entra nessa oração com Deus. Aqueles que te amam, mas com aqueles que te amam. Ou seja, Deus tem um compromisso com aqueles que amam a Ele e com aqueles que guardam a sua palavra. Será que você tem guardado a palavra de Deus? Será que você tem amado a Deus com toda a sua força, com todo o seu entendimento? Então ele começou já falando, Deus, tu guardas a aliança. Aquele que te ama, com aquele que guarda a tua palavra. Se você tem guardado a palavra, você tem autoridade para falar com Deus. Deus, eu tenho guardado a tua palavra, Senhor. E se você não tem, Senhor, não tenho guardado a tua palavra, mas eu quero.
Eu quero te conhecer mais, se revela para mim. É necessário entrar nessa intimidade para mudar esse estágio de choração. Entra no estágio de posicionamento, no estágio onde nós sabemos quem nós somos em Cristo Jesus. Somos amados, somos filhos e temos um direito a uma herança. Então Neemias, ele começa a tomar uma atitude. Devemos tomar uma atitude. Antes de ele tomar qualquer ação, ele esperou ouvir uma atitude de Deus, tá? Não tome decisões sem ouvir algo da parte de Deus. Você quer ser bem-sucedida? Ouça o Senhor. Você tem algo muito importante. Não saia do lugar enquanto você não tiver uma palavra. Ele vai falar com você. Ele vai trazer uma revelação do céu. Ele fala conosco, mas você precisa buscar. Quantas vezes não buscamos e queremos que Deus fale, que Ele fale conosco, que se revele? Não, é necessário se posicionar. Como eu falei, oração, jejum, buscar uma vida de santidade, de separação desse mundo, abrir mão do pecado, renunciar, deixar as coisas velhas. A palavra fala assim, a palavra de Deus diz que nós somos nova criatura. As coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. Ou seja, porque que estamos vivendo ainda muitas vezes naquilo que é velho, sabe? Deus, Ele deseja que venhamos a viver essa nova vida que Ele nos deu. Então Neemias, ele busca em Deus uma direção, ele jejua, ele busca as direções. Nós podemos observar que ele conhecia Deus. Muitas vezes queremos ver o sobrenatural do Senhor, mas não buscamos conhecer a Deus. E só se conhece a Deus quem se relaciona com Ele, não é verdade? Algumas pessoas aqui me conhecem, talvez só de longe, assim, de vista. Outras conhecem um pouco mais, já foram na minha casa, né? Outros me conhecem um pouco mais, vamos dizer, minhas filhas. Outros conhecem mais, meu esposo me conhece muito mais. Mas quem me conhece por completo é o Senhor. Então, ou seja, nosso relacionamento, ele pode ser de diversas formas. Ele pode ser um relacionamento raso. Ele pode ser superficial, como fala lá em Ezequiel 47. Águas que estavam ali, ó, nos artelhos, nos joelhos, nos lombos. E depois ele começou a atravessar a nada. Ou seja, níveis de relacionamento com Deus. O relacionamento, nós só conseguimos conhecer alguém se nós conversarmos, não é verdade? Você só vai conhecer alguém se você estiver com aquela pessoa ali todos os dias. Aí você vai ver. Um dia só, no domingo à noite, não tem como, né? Ou 2 dias na semana, no domingo e na terça, é quando você ouve Deus. Não tem como você se aprofundar nesse relacionamento de intimidade. Porém, Ele deseja se revelar todos os dias, todos os momentos. Ele quer falar constantemente com você, quer ter uma intimidade, sabe? Você está andando pelo caminho e você está ouvindo Deus falar contigo. Você está fazendo a comida, Deus está falando com você, né? Você está lá lavando aquele vaso sujo, Deus está falando contigo. Pode isso? Claro que pode. Você está lá no seu trabalho, né? No hospital, seja lá qual for o seu trabalho, você está lá atendendo pessoas, o Senhor está falando contigo. Porque na época que eu trabalhava num laboratório de química, Deus falava comigo constantemente. Eu estava lá fazendo as minhas análises e eu estava falando com Deus, né? Aí quando chegava um abençoado para falar comigo, né, querendo me provocar, colocava a mão nele assim, falava assim: oi, meu querido. Aí na minha cabeça: Senhor, liberta essa vida. Dentro de mim estava assim: liberta essa vida, Jesus. Liberta esse homem.
Em nome de Jesus. Quando eu ia lá no meu chefe, ai, tudo bom? E falando, Senhor, liberta esse homem, Deus, em nome de Jesus. Dentro de mim estava assim, mas necessário. Mas ali estava assim, ai, assim. Dentro, é o espírito que clama, né? Tem que ter um relacionamento, nosso espírito se relaciona, né? Cristo vive em nós. Alguém habita dentro de nós. A nossa carne, ela foi crucificada. A Cristiane, ela tem que ser crucificada todo dia. De vez em quando ela quer vir, volta aí para a cruz de novo. Volta para o teu lugar, né? De vez em quando ela quer aparecer, volta aí, que ninguém te chamou aqui. Ninguém te chamou. Vai para a cruz agora, em nome de Jesus. Então, isso vai acontecer conosco. Então, nós precisamos buscar essa intimidade com Deus. Neemias, ele conhecia Deus. Neemias, ele tinha intimidade, por isso que ele falou os atributos de Deus na oração dele. Ele fala que guarda as alianças. Ele tinha autoridade, intimidade com Deus. Era uma pessoa que guardava os estatutos, porque ele falou sobre isso. Ele reconhece tudo que eles estavam vivendo era fruto da desobediência. Deus, ele ama quando nós reconhecemos e nos arrependemos dos nossos pecados. Neemias estava ali arrependido e falando, Deus, não estou falando que eu sou certinho não, Deus. Tudo isso que a gente está vivendo é fruto da nossa desobediência mesmo. Então ele vai falando, uma oração com propriedade. Olha só o que ele está falando, ó. Ele fala assim, faço confissão dos pecados dos filhos de Israel. Ele intercedeu por ele e pelos filhos de Israel. Ele fala assim, os quais temos cometido contra ti. Eis que eu e a casa do meu pai pecamos. Sabe? Deus, ele ama o arrependimento. Ele ama quando nós confessamos. Se confessarmos nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Deus ama quando nós nos chegamos diante dele para nos humilhar, para nos derramar. Senhor, eu sei, eu não sou nada. Eu sou fraca, eu sou falha. Ah, Deus, me perdoa, eu não quero mais ser assim. Eu quero ser diferente. Eu quero ser a tua imagem, a tua semelhança. Deus, ele deseja isso de nós. Ele deseja que venhamos a nos derramar. Isso é posicionamento, sabe? Não é a gente estar cheia de razão diante do Senhor. Nem a gente gosta, nem você gosta. Quando alguém que está errado, errou com você, e depois chega cheio de razão contigo, tu não quer nem ouvir, né? A pessoa já falha, pisou na bola com você e ainda não reconhece que está errado, está cheio de razão contigo. Você gosta? Claro que você não gosta. Ninguém gosta. A gente não gosta quando isso acontece conosco. E por que Deus, ele precisa amar isso? Ele ama um coração quebrantado, um coração contrito. A palavra fala que ele resiste aos soberbos, mas ele dá graça aos humildes. Você quer o favor de Deus? Se humilhe na presença do Senhor, tá? Então, deixa eu olhar a hora aqui, gente. Então, Deus requer sinceridade de nós. Devemos reconhecer o caráter de Deus e saber que ele ama a justiça e santidade. Ele busca, Neemias busca as respostas. Muitas vezes nós não temos sucesso, né? Na nossa vida, nas nossas orações, porque não são orações que têm um coração quebrantado e contrito. Não são orações que tocam o coração de Deus. Eu fico brincando, falando sobre piscar. Deus piscou para Neemias, não foi, gente? Neemias tocou o coração de Deus com a oração dele. Você também pode tocar o coração de Deus com a sua oração. Ele estava ali se lamentando, chorando, foi orar, foi jejuar. E o coração dele estava quebrantado. Ele começou a confessar seus pecados, começou a pedir perdão por ele e pelo seu povo. Sabe? E ele ficou ali à disposição do Senhor. Muitas vezes não temos sucesso porque nós não queremos confessar. Não estamos dispostos a nos humilhar, a reconhecer o nosso erro.
Como eu falei para vocês, estamos altivos. Não vamos alcançar nada. Sabe, em todo tempo na minha vida em que eu quis respostas de Deus, mas eu estava altiva. Não teve piscada nenhuma, teve só deserto. Desertos e desertos, silêncio, céus fechados. Não tem resposta, não tem chuva, não tem nada, não tem água da rocha, não tem milagre. Por quê? Porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Quando nos humilhamos, quando nos prostramos diante dele. Então, aqui nós podemos ver no versículo, capítulo 2, versículo 1, fala assim no finalzinho. Diz assim: ora, nunca antes eu tinha estado triste diante dele. Ou seja, o rei percebeu que ele estava triste e estava carregado. Sabe, você acha que Deus também não vê quando você está triste? Claro que Deus vê quando você está triste. Ele vê a sua lágrima. Porque a palavra de Deus, no Salmo, fala assim, o salmista ora assim: Senhor, coloca as minhas lágrimas no teu odre. Então Deus, ele recolhe a tua lágrima. Sabe aquela tristeza, quando o teu choro é um choro de quebrantamento, de humilhação, de arrependimento, um choro sincero, um choro verdadeiro. Ele está colhendo as suas lágrimas, ele está enxugando. Ele não fala: dos seus olhos enxugarei toda lágrima. Ele está vendo as suas lágrimas. Deus não se alegra com isso, não. E as nossas lágrimas são preciosas diante de Deus. Depende da lágrima, que eu falo aqui, né? Lágrima de crocodilo, não, gente. A lágrima de crocodilo é aquela lágrima falsa, né? Tá chorando, mas não tem arrependimento, né? Sai dali e faz tudo pior ainda. É a lágrima de um coração quebrantado, coração contrito. Esse era o semblante triste de Neemias, incapaz. Senhor, eu não posso fazer nada com essa situação. Quantas vezes você está vivendo algo na tua vida e você olha: Senhor, eu sou incapaz de resolver, eu não tenho o que fazer, né? E Deus, ele está contemplando a nossa tristeza, a tua tristeza, a tua dor. Ele contempla, sabe? Ele está vendo. A Bíblia fala o quê? Que diante da presença do Senhor, até a tristeza salta de alegria. Sabe o que é? Ele pega a tua tristeza e converte em alegria. Ele te enche da presença, sabe? De maneira que você estava triste, agora, como assim você está alegre no Senhor? Você está feliz por causa das respostas, por causa dele, da presença dele. Então Neemias aqui, ele estava triste, abatido. E ele não podia ficar triste diante do rei. Ele tinha que estar sorrindo. Ele tinha que estar bem. Mas o rei percebeu aquilo ali. Percebeu aquela tristeza. E Deus piscou para Neemias, tá? E aqui, ó, eu nunca tinha estado triste diante dele. Meu esposo percebe logo que eu estiver triste. Porque eu sou uma pessoa assim, eu acordo assim, barulhenta, fazendo bagunça dentro de casa. A Raquel também, igual a mim. Nós somos assim, desse jeito. Agora, se eu estiver assim, tristinha, quietinha, meu esposo já sabe logo. Rapidinho ele vê. Ih, essa mulher está triste, está acontecendo alguma coisa, né? Já sabe que alguma coisa aconteceu, que eu estou triste por algum motivo. Percebe a tristeza, a palavra fala. A palavra de Deus fala, né? Que um coração alegre formoseia o rosto. E você sabe que você fica até feia, né? Quando você está triste. Cara de limão, amargurado. Agora, quando você está feliz, olha só. Ai, você está bonita, está com cara de rica. Não é verdade, gente? A alegria do Senhor é o creme de Ana. Tinha um professor no seminário que ele falava assim: mulheres, passem o creme de Ana. Qual era o creme de Ana? A Bíblia fala que ela chorou na presença do Senhor, se derramou, e quando ela levantou, o semblante dela não era mais o mesmo. Ela já estava com outro sorriso. Às vezes a situação não se resolveu, sabe, no exterior,
mas aqui dentro já resolveu. O Senhor já te curou e já te respondeu. E agora é só você esperar acontecer. É só você esperar o tempo de Deus. Então Neemias aqui ele falou, o estado triste diante dele. E aí vamos lá para o versículo 8. E aqui no versículo 6. Então o rei, que tinha a rainha sentada ao seu lado, me perguntou: quanto vai durar a sua ausência, quando você voltará? Marquei certo prazo e o rei deu por satisfeito e me deixou ir. Eu ainda disse ao rei: se for do agrado do rei, que ele me dê. Eu falei, esse Neemias está parecendo até eu. Quando eu peço uma coisa para Deus, eu peço isso. Ah, Senhor, se o Senhor também puder, me abençoa assim, né? Vai pedindo, né? Neemias estava pedindo tudo aqui para o rei, ó. Né? E ali ele começou aqui, versículo 2. Ó, por que o seu rosto está triste, se você não está doente? Isso tem de ser tristeza de coração? Ou seja, ele percebeu que a alma dele estava abatida, né? A alma dele não estava bem. Que o rei vive para sempre. Como não estaria triste o meu rosto, se a cidade onde estão sepultados meus pais está em ruínas, e seus portões? Ele começou a falar da dor dele diante do rei. Como eu não vou estar triste? Sabe, às vezes a gente também tem que falar para Deus da nossa dor. Por que você está guardando, se Ele é o teu Pai celestial? Sabe? Você tem que chegar diante dele: Senhor, eu estou triste. Quantas vezes a gente já fez isso? Aí ele vai lá dar uma piscada, né? Aí teve uma vez que eu falei para Deus, falei: Deus, poxa Deus, é isso aqui, Senhor, isso não pode. Eu, na minha caminhada, eu estava fazendo a minha caminhada lá em Nilópolis ainda, né? Lá na mata do governo. E eu, naquela mata, e eu falando com Deus, caminhando e falando com Deus, igual não, Senhor, porque isso aqui, falando com Deus, né? Conversando ali com o Senhor. Poxa, Deus, por que essa situação? Isso não está certo, Deus. Deus, me ajuda, me esclarece, me tira desse vale, muda a minha sorte, Senhor, tem misericórdia de mim. Então você já fala também da tua dor para Deus. Ana estava ali falando, estava amargurada de alma, ela se derramou aos pés do Senhor: Senhor, eu quero um filho, Deus, eu não tenho um filho, essa penina fica me provocando o tempo inteiro. Ela deve ter falado isso: Senhor. E a dor devia ser muito, devia chorando, que o sacerdote ele achou que ela era achou que ela estava bêbada, então devia ser uma oração assim: Senhor, ai Deus, deve ser uma coisa escandalosa, né? Que o sacerdote falou: meu Deus do céu, essa mulher está bêbada, essa hora do dia. Por quê? Sabe quando você está mal, que você já não está nem aí para as pessoas, não importa o que vão pensar de mim, eu quero é Deus, Senhor, e as melecas caindo. Ah, Deus! Quem já ficou assim, gente? Você já ficou assim, eu já fiquei assim. Te quer saber de ninguém? Ai, tá igual uma louca, eu não quero nem saber. É eu e Deus aqui, ó, eu e Deus derramando meu coração. Deus vai ouvir, derrama, fala da tua dor para o rei, sabe? E ali o rei percebeu que ele estava triste. E ele começou a falar: poxa, está acontecendo isso aqui. E o rei falou: o que você quer? E ele começou a dizer o que queria. E o rei foi o quê? E concedeu a petição dele. E começou a liberar tudo para ele. Começou a piscar direto para Neemias. Ele falou assim, ó, no versículo 8, na parte B, fala assim: e o rei me deu o que eu pedi. O rei me deu o que eu pedi. Olha que lindo, gente. O rei, o nosso rei é o rei dos reis, é o nosso Deus. Nós servimos a um rei, rei dos reis, Senhor dos senhores. Para a gente chegar nesse nível de oração, onde nós falamos com Deus e Ele nos concede aquilo que nós pedimos, né? Ele falou assim: o rei me concedeu o que eu pedi. Segundo, né, porque a mão bondosa do meu Deus estava sobre mim. Querida, se o Senhor está contigo, você pode todas as coisas naquele que te fortalece. Sabe? Tudo aquilo que você quer, sabe, está de acordo com a vontade de Deus, Ele vai te conceder, Ele vai
piscar para vocês. Recebe isso aí. É para a glória dele. Tem o interesse dele. Neemias falou: segundo a bondosa mão do meu Senhor. O rei liberou tudinho para ele. Deus também quer liberar tudo para você. É só você andar assim com ele, mulher. Ande na intimidade com Deus, na aliança com o Senhor, se posicione. Deus deseja que você se posicione, sabe? E tome posse daquilo que o Senhor tem para você, porque Deus deseja liberar. E ali ele fala: o rei me deu, porque a mão bondosa do meu Deus estava sobre mim. No versículo 11, diz assim, versículo 12: me levantei à noite, junto com os poucos homens que estavam comigo, não declarei nada a ninguém o que meu Deus havia posto no meu coração. Então, mulher, olha o segredo. Para de ficar abrindo essa boca o tempo todo. Deus já revelou algo para você? Ó, zip-zipzar. Fica quietinha, vai ter o tempo de você falar. Às vezes a gente quer falar logo, né? Eu então, adoro falar. Então, às vezes Deus fala, a gente perde a bênção porque fala, ou então sofre umas consequências, porque fala muito, tem que esperar, vai ter um momento. Então ali naquele momento, Neemias não falou nada do que Deus colocou no coração dele. Você está para edificar aí, ó. Deus tem colocado algo nas tuas mãos. Espere o momento certo. Vai trabalhar, estamos em obras. Deus vai fazer coisas tremendas na sua vida. É na sua casa que você precisa ficar quieta. Você vai ganhar seu marido de boca fechada. Só com o seu testemunho você vai ganhar ele. Fica quietinha. Deus já te falou o que é para você fazer. Fica quietinha, fala nada. Faz tudo certinho, né? Orando. Ai, meu amor, meu lindo, maravilhoso, né? Deixa só. Deixa que Deus vai cumprir tudo aquilo que Ele prometeu. É o seu filho que você tem que ganhar essa obra, sabe? Ele levantou, ele estava com poucos homens. Às vezes Deus nos dá uma missão e são poucos que estão conosco, assim, com a mesma visão. Às vezes nos sentimos sozinhos, limitados. Porque Neemias se viu limitado, porque era muita coisa para ele reconstruir. Meu Deus, é muita coisa, eu sozinho. Às vezes você se sente sozinho. Ah, só eu sou crente na minha casa. Que bom, pelo menos tem um. Se não tivesse ninguém, ia estar tudo perdido. Mas tem você, então é com você mesmo. Levante-se para essa boa obra. Sabe, o nosso semblante reflete o que está dentro do nosso coração, né? Não há como esconder nossas insatisfações. Como eu falei, tudo pode estar bem aparentemente, mas o nosso coração, se o nosso coração está triste, nós podemos ter tudo. Talvez você pense assim: se eu me casar, eu vou ficar mais feliz. Se eu conquistar essa casa nova, eu vou ficar feliz. Se eu conquistar esse emprego dos meus sonhos, eu vou ser uma mulher realizada. Se eu começar a minha faculdade, eu vou ser feliz. Se eu conseguir um namorado, né? Aquelas que são solteiras, aí sim eu vou ficar muito feliz. Tudo bem, isso tudo traz alegria e prazer, mas não espera acontecer para você ser feliz, não. Não espera o milagre acontecer para você experimentar da transformação que Deus quer fazer dentro de você. Sabe? Já começa a viver e a experimentar dessa presença que transforma, dessa cura na sua alma, dessa alegria que Deus tem para dentro de você. Às vezes a gente pensa, não, quando acontecer, aí sim eu vou servir a Deus. Não, não é assim não. Primeiro você se posiciona, tá? Você conserta lá tudo com Deus. Você fica ali, ó. Depois você vai ter as conquistas e você vai celebrar ao Senhor, mas você não vai idolatrar nada, porque você já estava feliz. O semblante dela não era mais o mesmo, mas demorou ainda para o
Samuel vir. Não foi assim, né? Tem todos os processos. Então tem todo o processo que você vai passar para você experimentar e conquistar aquilo que Deus tem para a sua vida. Então aqui no versículo 8, como eu falei, e o rei me deu o que eu pedi, porque a mão bondosa do meu Deus estava comigo, e eu já estou finalizando aqui. Quando a mão de Deus está sobre nós, Ele envia todos os recursos que precisamos para desenvolver os projetos do coração dEle. Sabe? Deus está colocando um projeto nas suas mãos. Qual é o projeto? É a sua família. Qual é o projeto? São as bênçãos materiais. É o ministério. Sabe? Se a mão do Senhor está sobre você, você vai alcançar. Você vai prosperar tudo aquilo que você precisa. Que o Senhor esteja te abençoando. Que possamos ter uma oração eficaz. Sabe, a oração de Neemias foi uma oração com propriedade, com autoridade, com eficácia. E Deus piscou para ele, né? E ele ali foi em direção aos projetos, ao propósito. E ele fala dessa obra, eu não vou abrir mão. E vamos lendo o livro, vamos vendo tantas coisas. Ele não abriu mão, não abra mão daquilo que Deus colocou, daquilo que o Senhor te chamou para fazer. Às vezes a gente quer parar, né? Ai, tá difícil demais, pastora. Não vou continuar. Por quê que você não vai continuar? Segue em frente. Seja corajosa. Não tenha medo. Você é capaz. Em nome de Jesus, toma posse. Se posiciona em Deus. Você é escolhida do Senhor. Você é chamada por Deus. Ore, irmã. Ore que os céus vai abrir. Ah, mas esse céu está cerrado. Então se humilha, Senhor. Me ajuda. Busca, jejua, se separe e veja o sobrenatural acontecendo. Sabe? Se levante como Neemias para restaurar, sabe, sua família, para restaurar sua casa, para ser uma restauradora onde você estiver. Amém? Que o Senhor te abençoe.